Bem-vindos ao Todas as Artes, um programa da SIC feito em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores. Neste programa, as entrevistas às atrizes do Quarto ao Lado, o primeiro filme em inglês de Pedro Almodóvar. Damos os parabéns a Eddie Vedder, o vocalista do Pearl Jam, fez 60 anos esta semana. E em estúdio recebemos o fadista Jonas e Levi Martins, da companhia Mascarenhas Martins, a celebrar 10 anos. Chama-se Maçanadão, o segundo disco de Jonas, que celebra o fado e a dança. E o artista é nosso convidado. Olá, Jonas, multifacetado. Falemos deste disco. Se o primeiro era mais autobiográfico e pessoal, São Jorge, 2021, neste aqui celebra-se a riqueza do fado. E há aqui uma viagem por essa herança toda que chegou ao nosso fado. Como é que é? A riqueza do fado, do nosso ADN e do meu ADN também, porque já fiz aquele testezinho que agora anda aí na moda e da nossa cultura, não é? A nossa cultura é o resultado dessa mescla de influências do mundo inteiro e nós temos a sorte de poder jogar com essas influências e utilizá-las sem que nunca seja completamente disparatado, porque nós temos a sorte de ter essas influências todas dentro da arquitetura, da pintura, das artes decorativas na nossa cultura. E o fado é mais uma forma de expressão que não deixa de ter também essas influências. E essas influências que vão desde do mundo árabe à África, ao Brasil, sim, não é? norte da África, influências afro-brasileiras. Este processo e esta mundividência também abriu-se muito quando comecei a ter contacto com os primeiros livros de história do fado, que alteraram a minha visão perante o nosso fado de hoje em dia, que é um fado de uma herança muito da ditadura, e o facto do preto tem que ver com a elegância e com poder ouvir fado em segurança, entre outras coisas, a carteira profissional de fadista. Só que em 1800 o fado era muito mais colorido, com muito mais padrões e com dança. E era... Chamado fado batido? Exato, o fado batido, porque se batia com o pé no chão, esse ato ancestral de se bater com o pé no chão que também se perdeu. O fado perdeu também, para além da dança, a percussão, porque o bailarino era também um instrumento de percussão em diálogo com a voz e com as guitarras. E essa viagem realmente abriu-me para o mundo, porque esta dança também vinha do Rio de Janeiro, tinha uma influência afro-brasileira muito grande, era uma mistura também de fandango, que é uma herança ibérica de Espanha que nós tínhamos na época, também uma influência cigana muito forte. E eu identifico-me também, sempre a ouvir um bocado essas músicas todas, e este álbum é um pouco o culminar de tudo isso. Mas o Jonas já disse que leu muito e formou-se, mas o facto de ser bailarino e coreógrafo também incentivou a pôr outra vez o fado para ser dançado. Sim, eu trabalho com o Lander Patrick, na dupla Jonas e Lander, já há mais de uma década, e sempre, como sabiam que eu era fadista e o Lander também é músico, sempre nos perguntaram porquê é que não fazem uma coisa com fado. Só que tudo o que eu tinha visto era um pouco dança contemporânea colada na estética do fado. Até que descobri este fio condutor, que é o ato de se bater com o pé do chão e de se sapatear, e da própria dança ser também um instrumento musical. E a partir disso tornou-se quase como uma missão de vida para mim enquanto coreógrafo e bailarino também, e do Lander também. Mas o Jonas começou, curiosamente, com bailarino e coreógrafo, e só depois é que surgiu o fado na sua vida? Não, eu comecei como fadista. Foi. Sim. Eu sempre, eu sempre desde pequenino fiz tudo, formei-me na Escola de Artes do Chapitão, e no meu tempo de adolescência dizer-se que se ouvia fado já era muito mau, quanto mais que se cantava o fado. E eu comecei, curiosamente, a cantar fado profissional em Londres. Comecei a ter contacto com as primeiras casas de fado na Canção de Lisboa, no espetáculo do Filipe Laféria. Foi quando conheci o Jorge Fernando e logo desde aí uma parceria que se mantém até hoje. E sim, o fado é a coluna vertebral de todas as outras artes que eu tenho visitado. Falou do Jorge Fernando, produziu o seu primeiro disco, mas neste Maçanadão o Jonas compôs, produziu, pode dizer-se que é assim mesmo um disco inteiro, todo seu? Completamente, desde... Além das colaborações que existem e de que o Jorge Fernando também lá está. O Jorge Fernando está lá sempre, eu falo sempre muito com ele e aconselho muito. Ele também teve no arranque, infelizmente depois teve um problema de saúde e teve que se ausentar do processo, e ele próprio dava-me esse empurrão de experimentar produzir o álbum, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E para isso também foram essenciais os colaboradores e os meus irmãos de fado que estão comigo já há anos, o Acácio Barbosa, o Tiago Valentim, que faz também um pouco da produção musical em estrada, o Yamiel Oelela e o Hélder Machado e o Bernardo Romão, que tiveram todos eles. Como convidados tivemos também o Paulo Croft e o João Lara com palmas e sapateado, nesta herança mais flamenca.
Mas sim, ele é o resultado de uma produção minha a dirigir o Leme, mas também eles têm um contributo enorme nesta viagem. E este título, Maçã de Adão, eu sei que o Jonas também se inspirou no primeiro capítulo da Bíblia, o Gênesis, e aqui há músicas até sobre os pecados mortais. São 7, mas aqui estão 5. Faltam 2 pecados mortais. Sim, Se não estou enganada, há avareza e inveja. há um pecado que se desdobra. A informação vai chegando e eu vou pondo a informação que vai chegando. Houve alguns que ficaram de fora, a inveja, curiosamente. E eu acho que são, e a avareza. Eu acho que são pecados que, se calhar, esse eu quero ver mais longe e os outros, se calhar, em dose saudável, podem resultar. Mas como é que se inspirou? Leu-lo? O álbum, Gênesis, certamente? eu tenho o meu primeiro contacto artístico foi em contexto religioso, porque a minha família é muito religiosa, de um lado protestante e do outro católico, e o meu primeiro contacto com a arte e esse imaginário religioso sempre foi muito forte. Curiosamente, este álbum vem do barro, porque durante o processo do Bate-Fado eu já fazia umas coisas em barro, mas tomei conhecimento da geração Ramalho e da Rosa Ramalho e do figurado de Barcelos, que também tem os pecados originais e desse diálogo que eles têm entre os santos e o paganismo, e essa arte tão secular que se calhar até é anterior à própria nacionalidade. E ele vem do barro, este álbum. Eu fiz uma personagem que era uma costela de Adão, que era um homenzinho esticado e na parte das costelas tinha uma folha de uma costela de Adão. E desde aí que essa coisa desse capítulo de geração e de criação, onde tudo é criado, me interessa muito e foi assim um mote para este projeto. Porque o Jonas também é escultor, também é artista plástico. Escultor é forte, mas estou a começar a fazer umas coisas em Sou cerâmica. eu que eu digo, portanto, pode Obrigado. aceitar. Consigo modelar o barro e no fundo, todas estas facetas ajudam ao artista para ser um artista mais inteiro. Sim, vai buscar, não é? Uma das grandes personagens que me influenciou muito na minha formação, mesmo já durante o Chapitão, quando eu decidi mesmo, eu sempre decidi que queria ser artista, mas quando dei esse passo de me profissionalizar, um dos artistas que mais me influenciou foi Almada Negreiros, e ele tinha também toda esse interesse pela dança, pelo teatro, pelas artes performativas, pelas artes plásticas, pelo vitral, pela cerâmica, e eu identifico muito com esse olhar dele, e muitas vezes ele também ia ao passado para fazer intervenção, para reposicionar os materiais e fazer propostas mais contemporâneas, e eu identifico muito com esse caminho. Muito bem, e agora, este ano já está a acabar, mas para o ano o primeiro concerto será na Madeira, dia 16 de janeiro. O primeiro concerto é em Funchal, no Teatro Baltasar Dias, que é assim um dos teatros mais bonitos que eu conheço. É a segunda vez que fomos lá com o Bate-Fado e foi também uma experiência incrível. E depois vamos em digressão para a França. Portanto, se nos estiverem a ver de França, vamos estar em forte digressão com o projeto do Bate-Fado. E só voltamos em março. Portanto, desejo-lhe as maiores felicidades e um bom ano 2025. Muito obrigada, Jonas. Muito obrigado, Silvia. Até breve. O Quarto ao Lado de Pedro Almodóvar está nos cinemas portugueses. O filme, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, aborda a eutanásia e tem como protagonistas Tilda Swinton e Julianne Moore. These are for you. You are a darling. And I brought you a couple of books. Oh! Julianne Moore e Tilda Swinton entram no universo de Pedro Almodóvar, a 23ª longa-metragem do cineasta espanhol e a primeira falada em inglês. All of this is for you. You have to finish all of it. Wow, well, I will do my best. He's so quick, and he will give you, if you're lucky, 2 takes. And you can beg for a third, but generally speaking, he's happy and he wants to move on. And that is, for those of us who had long monologues, that's a challenge. As actors, you want to work on something that's challenging and interesting and human. I think there are times when you might want to do something that's diverting. That wasn't the case. The snow was falling faintly through the universe. Se a doença e a morte já tinham sido mostrados em anteriores filmes, no Quarto ao Lado, Almodóvar vai mais longe e leva para o cinema a questão da eutanásia. I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Tilda Swinton interpreta uma doente com cancro terminal que quer pôr termo à vida. A Julianne Moore cabe o papel da amiga, a quem é colocada uma questão moral e pessoal. You're gonna need a lawyer. No, this is an absolute secret. She ends up in a place that she never considered herself to be capable of, you know? And I think that's something that does happen to us. We're not expecting it. We're not expecting to come kind of bumping up against
our mortality or somebody else's, but it's there because it is part of our human experience. This completely unavoidable fact, and the amount of pain and anguish and fear that people are thrown into by that denial. It's such a waste of life and such a shame. So I think anything that can bring confidence and relaxation to people, and I hope this film can help that, is to be encouraged. Tilda Swinton está nomeada para melhor atriz em drama nos Globos de Ouro, na cerimónia que decorre a 5 de janeiro. No último Festival de Veneza, o filme venceu o prémio maior, o Leão de Ouro. Vamos agora para um intervalo, voltamos já. Bem-vindos de novo ao Todas as Artes. A Companhia Mascarenhas Martins assinala 10 anos em janeiro. A celebração estende-se para além do próximo mês. Connosco está Levi Martins, um dos fundadores e diretor artístico da companhia, sediada no Montijo, na Casa da Música Jorge Peixinho. Olá, Levi, muito bem-vindo. Estão na Casa da Música Jorge Peixinho há cerca de um ano. A companhia vai fazer 10 anos agora, dia 6 de janeiro. A celebração será feita precisamente neste novo espaço, mas recuemos até ao início, à formação deste grupo, em 2014. Como é que foi até terem este espaço físico vosso? Bom, a nossa história começa algum tempo antes, na verdade, porque a Maria Mascarenhas e eu conhecemos em 2010 na Escola Superior de Teatro e Cinema, porque a Maria estudava teatro e o cinema. E logo na altura o primeiro diálogo que tivemos foi sobre como achávamos que era preciso fazer alguma coisa em relação a uma certa distância que existia entre a criação artística e a população em geral, ou seja, um público não especializado, pessoas que não tinham experiência em contactar com objetos artísticos até mais arriscados. Porque vocês sempre estiveram no Montijo. Não. Ai, não? Não, nós conhecemos exatamente na escola, na Amadora, e vivíamos em Lisboa. E, portanto, Mas estou a dizer, a formação da companhia sempre fizeram no Montijo. Sim, o que aconteceu foi que anos mais tarde eu tive a oportunidade de estagiar no Cinema Teatro Joaquim de Almeida e foi nesse estágio que percebi que nunca tinha existido uma estrutura profissional como esta no Montijo. Então as pessoas começaram um bocado a incentivar-nos. No fundo, nós já tínhamos a ideia e ao chegarmos lá percebemos que era um local onde fazia falta este tipo de ideia. Então as coisas conjugaram-se e decidimos ficar lá e fundar a companhia e começar a trabalhar no Montijo. Mas tiveram então essa premissa também dessa proximidade com a população local? Sim, isso era um pressuposto, ou seja, o que nós achávamos era que não iríamos fazer espetáculos sem tentar que houvesse quase uma relação prévia com as pessoas de lá e com instituições. Então procurámos criar também uma rede de contactos muito alargada, obviamente começando pela Câmara Municipal e pelas juntas de freguesia, mas também com coletividades, ou seja, nós tivemos uma relação muito, muito forte e ainda temos com coletividades como a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro, onde já fizemos espetáculos e que nos emprestou espaço para ensaiar, o Ateneu Popular de Montijo também, e depois começámos a fazer muitos amigos em muitas das áreas mais ligadas à cultura. Então... Mas no fundo estavam sempre um bocadinho dependentes desses espaços terem disponibilidade para vocês ensaiarem e apresentarem os espetáculos. Foi uma vida um bocadinho intermitente. Sim, porque nós estreávamos os espetáculos normalmente no Cinema Teatro Joaquim de Almeida, que é um cineteatro municipal, mas claro que só conseguíamos ir lá 4 dias, de vez em quando, ou seja, íamos 2 vezes por ano. E, portanto, tínhamos uma atividade muito irregular até certa altura. E, claro, que um dos nossos anseios e desejos foi sempre ter um espaço de apresentações onde pudéssemos trabalhar permanentemente, até porque tínhamos como referência as companhias que os tiveram. Hoje em dia é bastante raro, aliás, uma companhia ter um espaço de trabalho. Então, e o que é que mudou agora desde que estão na Casa de Música Jorge Peixinho? Agora, finalmente, um espaço vosso em que podem assegurar a programação. O que é que mudou? Para além dessa certeza de terem um espaço. Eu acho que mudou tudo em muitos aspectos. Para já a exigência do trabalho, porque uma coisa é um trabalho mais ou menos irregular, quase intermitente. Outra coisa é termos um trabalho diário, não é? Nós fazemos programação mesmo muito regular, tentamos que seja praticamente todos os fins de semana, embora, claro, haja períodos mais com menos programação, como o verão. Mas claro que mudou o nível de exigência, mas também alargou completamente a nossa relação com as pessoas, porque de repente temos muito mais oportunidades de contacto, não é? E não só através dos nossos espetáculos e das nossas criações, mas também do que recebemos lá, de muitos artistas, muitos grupos de todo o país. Porque, no fundo, a vossa programação é diversificada, desde música, teatro... Sim.
É evidente, até pelo nome da música e pela homenagem ao Jorge Peixinho, maestro e compositor, era natural que a música fosse central. Portanto, recebemos mais música do que outra coisa qualquer. Mas também temos muito teatro para a infância, porque temos a preocupação de programar muito para os mais novos, sendo o Montijo uma cidade muito jovem. Então, mas falemos já então, já que estamos a falar da música, vocês vão ter um espetáculo musical precisamente entre 24 e 26 de janeiro, que se chama precisamente Já Passaram 10 Anos. Sim. O que é que vai acontecer nesse espetáculo? No fundo, É a vossa história em música? Não de forma muito concreta, ou seja, o que aconteceu foi que estivemos a pensar em várias maneiras de comemorar 10 anos, porque achávamos que era importante também partilharmos um bocado da memória do que têm sido 10 anos de muitas aventuras e de muitas dificuldades, e dessa reflexão surgiu a ideia de começar a escrever canções sobre o assunto, mas não muito narrativas, ou seja, são canções mais poéticas ou sobre fases. Por exemplo, uma das canções pode parecer engraçado, mas talvez não seja. Chama-se Não Vai Dar, porque era uma coisa que as pessoas nos diziam no início. Então a canção é um bocado sobre essa dificuldade de ultrapassar a falta de crença dos outros na hipótese de um projeto Mas destes agora até têm mais vingar. orgulho em ter depois desta resiliência, a tua e da Maria, de conseguirem ter um espaço. E vocês fazem então 10 anos, dia 6 de janeiro, no entanto a festa será no sábado, dia 11, e também vocês vão lançar memorabilia. Sim. São vários volumes. Também que memorabilia é esta? Que volumes são estes? No fundo é uma publicação, ou seja, em vez de fazermos um livro, decidimos fazer 10 capítulos mais pequenos, num formato assim mais portátil, tipo revista, e que depois vai ter uma edição online também, para partilharmos exatamente fases, e aí sim com muita relação com o nosso arquivo, ou seja, com tudo o que fomos guardando, desde essa pré-história até ao presente. Portanto, a ideia é, ao longo desses 10 capítulos, as pessoas também conhecerem melhor do que tem sido a história da Mascarenhas Martins, de muitas das pessoas com quem trabalhámos também, os projetos que fizemos, alguns deles muito importantes para nós, e, portanto, é uma forma de dar a conhecer o nosso arquivo e a nossa história, que às vezes, se não se fazem projetos destes, fica completamente no escuro. Não é? E certamente, se calhar, até tem um público fiel que vos acompanha ao longo de vários anos. Pois bem, se janeiro é um mês de celebração, já agora falemos assim rapidamente da programação que se vai estender também, agora pelo menos a curto prazo. Pronto, a nossa programação para este trimestre vai incluir também, naturalmente, a chegada, o regresso do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, que tem aliás, muito espaço na Casa da Música de Jorge Peixinho, porque foi o grupo fundado por Jorge Peixinho e que se dedica à música contemporânea. Vamos ter espetáculos para a infância, por exemplo, da Terceira Pessoa de Castelo Branco, Caleidoscópico, em fevereiro. Vamos receber os nossos amigos Sérgio Mendes, Diogo Arranja e Tiago Maduro, que tem um projeto. O Sérgio Mendes é o guitarrista da Garota Não e o Diogo é o baterista que toca com ela, são de Setúbal. Eles têm projetos que são a solo e que depois decidiram juntar para uma apresentação especial ali na Casa da Música Jorge Peixinho. Portanto, é uma coisa que vai acontecer só ali. E também, quem quiser saber mais sobre a programação, basta ir ao site. Muito Exatamente. obrigada, Levi Martins, então, da companhia Mascarenhas Martins. Muito obrigada. Muito Não obrigado. dou já os parabéns, que dá azar, mas vai correr tudo muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma nova versão de Nosferatu estreia em Portugal dia 2 de janeiro. O filme de vampiros de Robert Eggers centra-se na personagem feminina interpretada por Lily Rose Depp. Robert Eggers tinha 9 anos quando viu Nosferatu de Murnau. O filme de 1922 ficou-lhe na memória e o agora argumentista e realizador mantém o ambiente gótico com um novo olhar. I'm ready. 10 years ago when I started to write the screenplay that would become this, I needed to understand how to make it my own. And when I realized that if I told it from the female protagonist's perspective, if the film revolves around Lily Rose Depp's character, there was the opportunity to have it be more psychologically, more emotionally complex. There is a devil in this world and I have met him. But you could never please me as he could. Uma reinterpretação de Drácula de Bram Stoker num filme com cenários grandiosos e até ratos verdadeiros para conferir mais autenticidade à história que exigiu um treino específico para os protagonistas. Come to me. Hear my call. Come to me. I had a movement coach. She really helped me to root every moment in an emotion that felt very true to what the character is going through, and you know, that those moments are a part of the storytelling as much as anything. He's coming. Who is coming to my child?
as we were gearing up to shoot, Robert connected me with an opera singer. There's a tendency to get stuck in your throat when you're doing a dark, like, the voice is here. And that's what we did not want. We wanted it to be really rooted, as low and as deep as possible. Tell me what you can from the beginning. Willem Dafoe interpreta um especialista em vampiros no terceiro filme que faz com o realizador Robert Eggers. We must first face that it exists. I knew it wasn't probably going to be me to play the vampire, but I was happy with this role because he has interest in things that I'm not necessarily schooled in, but I'm interested in. Its desire is to consume. Nosferatu estreia nos cinemas portugueses a 2 de janeiro. He is coming. Cerca de 130 cartoons criados no pós-revolução podem ser vistos no Museu Bordal Pinheiro, em Lisboa. A exposição insere-se nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Retratados por Vasco logo após a Revolução, foram estes alguns dos rostos que abriram a porta do 25 de Abril e de um país para a liberdade. 50 anos depois, contam o dia e os momentos que se seguiram e que marcaram a história do país. O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta. A partir desta altura falava-se sobre tudo e desenhava-se sobre tudo de todas as maneiras. Portanto, não houve nenhum tema que ficasse de fora e todos os assuntos foram referidos. Uma linguagem que foi variando de cartunista para cartunista, de uma forma satírica, simultaneamente também crítica, porque os cartunistas não têm um olhar neutro sobre esses mesmos acontecimentos. Entramos aqui, parece que entramos numa máquina do tempo que nos permite voltar a estes anos da Revolução e ver como é que a história desta Revolução foi contada por 6 olhares diferentes, que são, na prática, os olhares dos cartunistas. Dividida em 3 núcleos, a exposição O Humor Unido Jamais Será Vencido, os cartoons da Revolução, inclui cerca de 130 cartoons de 6 artistas: António, Cid, João Abel Manta, José Vilhena, Sam e Vasco, que abordam temas que até então tinham sido silenciados pela censura e que 50 anos depois voltam a ser discutidos. Os temas que na altura são discutidos hoje continuam a ser tratados na nossa imprensa. Há aqui temas que não desapareceram, a questão da iliteracia do povo, portanto, o baixo nível cultural, a questão da imigração, a questão política, a luta política. Portanto, são temas que à época foram muito comentados e que hoje são perfeitamente atuais. Uma altura em que nós estamos a extremar tanto as coisas e a tornar os discursos tão radicais, mostrar também que o humor é uma ferramenta que nos pode ajudar a perceber o outro lado. No momento pós-revolução, de 25 de Abril, o país também estava extremado e havia ideias em cada momento a surgirem e o que nós vimos aqui pela mão destes 6 cartunistas é um desconstruir desse lado fanático e faccioso e permitir-nos um sorriso acerca de cada uma destas situações. A exposição faz parte das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e pode ser vista no Museu Bordal Pinheiro, em Lisboa, até 9 de março. E vamos a algumas propostas para a noite de passagem do ano e de entrada livre. Em Lisboa, a festa no Terreiro do Paço começa às 9h30 da noite com José Cid. Já depois da meia-noite, atua Micael Carreira. Em Coimbra, o Largo da Portagem é o palco principal dos 4 que animam a cidade. Destaque para os à toa, às 10h45 e depois da meia-noite, Matias Damasio. No Porto, há 2 palcos. Na Avenida dos Aliados, a música começa às 10 da noite, com Nuno Ribeiro. À mesma hora, no Palácio de Cristal, atua Julinho KPSD. Em Albufeira, a Praia dos Pescadores é o palco para a festa do último dia do ano. Se inicia às 10 da noite com chutes e pontapés. E nos 100 anos de Alexandre O'Neill, a Biblioteca Nacional em Lisboa celebra a data com uma exposição que mostra várias facetas do poeta português a partir do espólio doado pela família. Alexandre O'Neill, precursor do surrealismo em Portugal, encontrava inspiração no absurdo do cotidiano. O reino de O'Neill comemora o centenário do nascimento do artista, que faleceu há 38 anos.
não pretende ser uma exposição panorâmica, não é? No sentido de passar por todas as atividades artísticas do Alexandre O'Neill, convoca, na verdade, várias dimensões, mas quer olhar para elas sempre a partir de determinadas peças do espólio. Várias dimensões, inclusive as menos conhecidas da carreira do artista, como é o caso da fotografia. Todas pertencem ao espólio doado pela família. Aqui é uma ponte que, obviamente, o sinal está partido, não é? E, portanto, dá-se logo ali também, no fundo, os problemas de comunicação na própria cidade. Quisemos dar atenção a alguns elementos do espólio, nomeadamente, por exemplo, a alguns autógrafos do escritor com poemas datados, e alguns deles ainda inéditos. De uma maneira geral, uma tendência para pensar logo no O'Neill publicitário ou no O'Neill escritor também de fados para Amália Rodrigues, que são, evidentemente, dimensões relevantes do seu percurso. Que marcaram o percurso do poeta, como é o caso do fado Gaivota de Amália Rodrigues, composto por O'Neill. Se uma gaivota viesse. O autor está contemplado nos programas escolares. Um poeta do humor, que não é propriamente não é um exemplo assim tão comum na poesia portuguesa. Um poeta do humor, eu acho que é sem dúvida também uma boa forma de aproximar jovens, leitores mais jovens e outros não tão jovens, da sua poesia. Uma aproximação que também pode ser feita através desta exposição gratuita, que está até 8 de março na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. O filme Aqui é uma das estreias da semana. Tom Hanks é o protagonista do filme de Robert Zemeckis. Assim que falou com o realizador sobre este filme que conta as histórias de um lugar pelo olhar de diferentes gerações. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Diferentes gerações num único lugar, numa viagem pela passagem do tempo. A partir de um local em Nova Inglaterra, desde a pré-história até aos dias de hoje. Histórias de amor, luto, felicidade, dificuldades e esperança constroem Aqui, a longa-metragem criada por Robert Zemeckis, baseada na novela gráfica homónima de Richard Maguire. When I saw the novel for the first time, I thought this, I think, could make a very interesting and very unique film. And that's what I set out to do. That's a deep hole. And getting deeper. Why are you digging it? We're building a house. Down there? It's about a singular view in the world, and we witness all different times that pass by this one view, and we see life and we see time pass before our eyes, and it's sort of like it's something that we can think about as a meditation on the fact that things are always constantly moving and nothing is ever permanent. You could spend the rest of the night here. Para retratar a evolução do tempo, na longa-metragem é utilizada uma ferramenta de inteligência artificial para rejuvenescer os atores. We used what I like to call digital makeup to make both Tom and Robin and Kelly and Paul young. It's absolutely perfect the way it works. But the thing that makes it work so well is the fact that the actors are performing so magnificently as an age that is 20 years younger than what they really are. Cut! Cut it! That's the one. A longa-metragem Aqui voltou a reunir o realizador norte-americano aos atores Tom Hanks e Robin Wright, protagonistas de Forrest Gump, um filme de 1994, vencedor de 6 Oscars. This was our home. We lived here. O vocalista dos Pearl Jam, Eddie Vedder, celebrou esta semana 60 anos. O músico tornou-se conhecido com a banda de grunge norte-americana, mas também tem uma carreira a solo.
Eddie Vedder tornou-se conhecido com os Pearl Jam, banda grunge formada em 1990 em Seattle, que se mantém em atividade e até disco novo lançado este ano. E também com várias passagens por Portugal. A última foi no verão passado, no Nós Alive Festival, que foi buscar o nome a uma música do grupo. Brinda a vocês e a última noite desta lindo festival. Na estreia a solo, no Sudoeste, em 2012, o músico surfista também fez questão de falar em português. Nunca toquei para tanta gente sozinho. No ano anterior tinha lançado o Kelele Songs, a tocar o primo havaiano do cavaquinho português. Mas foi para a banda sonora do Lado Selvagem, de Sean Penn, que o vocalista dos Pearl Jam se deu a ouvir em 2007 pela primeira vez em nome próprio. O tema Guaranteed valeu-lhe um Globo de Ouro de melhor canção original. Leave it to me as I find a way to be. Ao terceiro disco a solo, mas com várias colaborações, Elton John foi uma delas, conseguiu com Hurtling chegar ao primeiro lugar da tabela de vendas na semana em que foi posto à venda nos Estados Unidos, em 2022. É de Eddie Vedder, a voz do genérico da série The Bear, a mais nomeada para os Globos de Ouro, sobre um restaurante em Chicago, no Illinois, estado norte-americano, onde o músico nasceu a 23 de dezembro de 1964. A filha mais velha, que já cantou um tema com coautoria do pai, fez questão de lembrar o 60º aniversário e partilhar 2 fotografias com uma dedicatória especial. Dar os parabéns à pessoa preferida do mundo. Estreia dia 9 de janeiro nas salas nacionais Joan Baez, A Cantiga é uma Arma, um documentário sobre a lendária cantora folk e ativista. E é precisamente com a música de Joan Baez que terminamos o Todas as Artes. Tenham um bom ano de 2025. You say you're looking for someone, never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, oh, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Este programa é patrocinado por Seat Leon híbrido plug-in. Lassa Tires. Banco Credibon. E piscapisca.pt, o portal de carros usados.